RL do motor. Quanto maior, pior é o motor. Ou ao menos é o que dizem por aí. Mas aí fica a questão. Será que isso de fato é verdade? Sejam bem-vindos ao canal da ProTuning, senhoras e senhores. A gente espera que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho e aumentar e expandir as noções de vocês sobre RL do motor. RL é uma relação que envolve o raio do virabrequim e o comprimento das bielas do motor, um assunto que é visto, comentado de uma forma muito superficial por aí e que nem sempre condiz com a realidade, ou pelo menos não fala inteiramente da realidade de um motor. RL é uma relação muito complexa do motor e que muita gente nem imagina, mas conversa diretamente com aquele cara que fica lá em cima do motor, o eixo do comando de válvulas. Vamos lá, o que é ou como é que se calcula o RL? Quando a gente fala do motor, a gente fala sempre do pistão, por exemplo, o diâmetro do pistão e o curso do pistão. Muita gente acredita que o curso do pistão está ligado à biela do pistão, né, as bielas, o conjunto de bielas do motor, mas isso não é verdade. A biela é somente uma peça responsável por conectar o pistão ao eixo do virabrequim. Tá, pessoal? Então a biela é a peça que transforma o movimento retilíneo de sobe e desce do pistão em movimento de rotação aqui no virabrequim. Vamos lá, o curso do pistão, ele nada mais é do que o diâmetro completo dos mancais do virabrequim, tá? Então o pistão está aqui no ponto morto superior, o virabrequim está na parte de cima. Quando o pistão vai para o seu ponto morto inferior, o virabrequim, o mancal do virabrequim está na parte de baixo. Então essa diferença aqui do virabrequim é justamente o curso do pistão. Tá? Então quando a gente fala, por exemplo, de um curso de 80 milímetros, significa que o diâmetro do virabrequim é de 80 milímetros e, por conta disso, o raio, que é metade do diâmetro, é de 40 milímetros. Tá, beleza. Então eu entendi o que é o diâmetro do virabrequim, entendi o que é o raio do virabrequim. É metade, né, do diâmetro do virabrequim. Como é que isso conversa com RL? Para você descobrir o RL do motor, você vai pegar o raio do virabrequim e dividir ele em milímetros ali pelo comprimento em milímetros da biela. Pronto, você vai ter uma relação RL. E a relação RL, pessoal, ela é muito importante para dar pra gente as noções das acelerações e desacelerações de um pistão. Normalmente a gente fala da velocidade média do pistão quando a gente calcula o curso do virabrequim, para ver até qual é a faixa de RPM que o motor pode acelerar ou atingir, digamos assim, em segurança para não extrapolar, digamos assim, uma velocidade média limite do pistão. Isso vai variar de material para material, carro para carro e por aí vai, mas o RL está lá para tornar essa conta toda muito mais complexa. Não se trata apenas da velocidade média máxima que o pistão pode atingir, mas também se trata do RL do motor. Pô, Murta, como assim? Vamos falar de um motor aí que ele é suave no funcionamento e tem um RL bem baixo, que as pessoas falam é um motor muito bom para atingir altas rotações. Por exemplo, o motor AP 1.6 da Volkswagen. O modelo 1.6 do motor AP, ele tem um curso de 77,4 milímetros e utiliza bielas. O bloco baixo do AP, todos eles usam bielas de 144 milímetros, 1.6, 1.8 e 2.0. Não confundam com o 2.0 do bloco alto, que usa uma biela mais longa, acho que é de 159, 156 milímetros, agora me fugiu de cabeça. Então, curso de 77,4 milímetros e uma biela de 144 milímetros. Certo? Se você dividir esse curso por 2, você vai chegar a um resultado de 38,7 milímetros, e se você pegar 38,7 milímetros e dividir pelo comprimento da biela de 144 milímetros, você vai chegar num RL de 0,268, tido por muitos como um excelente RL aí. Se a gente passar já pro AP 1.8, ele vai usar a mesma biela de 144 milímetros, tá? Só que o curso desse motor é de 86,4 milímetros. Então a gente está falando ali isso é o diâmetro do virabrequim. O raio dele seria de 43,2 milímetros. Se você pegar 43,2 milímetros e dividir por 144, você vai chegar no RL de 0,3 redondo. Muita gente já fala por aí, é um RL ruim, é um motor que vibra. Você tem certeza disso? O que você vai me dizer então, por exemplo, de um motor K20 da Honda? Tá? Um motor que atinge 8.300 RPM original
Ele tem bielas de apenas 139 milímetros e um curso de 86 milímetros. Ou seja, o raio desse virabrequim é de 43 milímetros. Se você dividir pela biela de 139 milímetros, que é uma biela bem pequenininha, você vai chegar num RL de 0,309. E aí? Aonde está o seu Deus nesse momento? Pessoal, como é que funciona basicamente? Quanto maior for o diâmetro do virabrequim ou o curso do pistão e menor for a biela, existem sim algumas questões de aspereza do motor que a gente nota no funcionamento, que estão relacionadas ao ângulo que a biela coloca. Então, se a biela é pequenininha e o curso é enorme, esse ângulo aqui vai ser cada vez maior. Isso sim entra numa parte de esforços estruturais e como, por exemplo, saias de um motor com RL muito alto se desgastam, tende a se desgastar por conta desse ângulo. Então, o apoio do outro lado aqui ou do outro lado aqui, eles são bem consideráveis, digamos assim, conforme o RL sobe. A grande questão, pessoal, o RL ele nunca vai ser, entre aspas, corrigido. Ele é uma característica física. Agora, ele conversa diretamente com o eixo do comando de válvulas para um bom aproveitamento de eficiência volumétrica do motor. Literalmente. Então, o que acontece? Um motor com RL baixo, ou seja, com uma biela longa, digamos assim, num curso pequeno, ele tende a ter uma aceleração de pistão muito gradual durante toda a sua faixa. Porque o que acontece? O pistão aqui, ele está no ponto morto inferior. Ele tem uma aceleração, uma velocidade máxima, uma desaceleração, uma parada completa e ele repete o ciclo. Uma aceleração, uma velocidade máxima, uma desaceleração e uma parada completa. Todos os motores com RL baixo ou alto fazem isso. A questão é que o RL influencia diretamente nestes momentos de aceleração, desaceleração e velocidade máxima do pistão. Por mais que ele faça o mesmo caminho, o mesmo curso todas as vezes, o motor com RL mais alto, ele tem mais ângulo de biela. Então, a partir do momento que o virabrequim começa a descer, essa aceleração inicial do pistão ela é muito mais rápida conforme o RL do motor sobe. E a desaceleração ela é muito mais brutal também. Então, se a gente fosse falar do motor com um RL baixo, né? Se a gente fosse imaginar esse momento de subida e descida e tudo mais, as curvas, imaginando uma sinusoidal, ela seria bem suave, tanto para descida quanto para subida. Então a gente veria curvas aqui muito agradáveis, homogêneas, digamos assim, nessa movimentação, nesses momentos específicos de aceleração e desaceleração do motor. Já um motor com o RL alto, se no RL baixo ele faz essas curvas muito bonitinhas e bem desenhadas e perfeitas, no RL alto, quanto mais alto esse RL é, o momento de aceleração do pistão seria mais assim. Seria mais pontiagudo. Ao invés de umas curvas bonitinhas aqui entre sobe e desce, ela seria muito mais pontiaguda. Então, toda essa questão da movimentação dos pistões, como ele se acelera, como ele atinge a sua velocidade máxima, como ele se desacelera, tudo isso muda o funcionamento dessa máquina de bombear ar, que é um motor, pessoal. Então isso é bem interessante para o aproveitamento energético, porque você teria compressão, combustão, o modo como o pistão vai descer, isso tudo vai influenciar no formato de câmara de combustão, no tempo de ignição e, não menos importante, ou talvez mais importante ainda, para algumas pessoas, ou talvez teoricamente todas as pessoas que desenvolvem eixo do comando de válvulas de um motor, para uma aplicação específica, é possível através do lob center, do lift, da duração do comando, entre todas as outras características, né, o cruzamento de válvulas do motor, todas as características, elas podem ser casadas com esse tipo de RL do motor para oferecer o melhor rendimento. Então é um sistema extremamente complexo que envolve a respiração do motor e envolve o aproveitamento. Dizem por aí que o motor com RL alto, ele não pode atingir altas rotações. Veja bem, o Honda Civic SI não tem o menor RL da história e originalmente ele gira já 8.300 RPM. Então a conversa não está diretamente ligada somente à velocidade média do pistão, não está ligada somente com o RL alto ou baixo do motor, está ligado também ao cabeçote e o seu eixo de comando de válvulas. A história ela é bem mais complexa e profunda do que a gente escuta por aí falar, bom, o RL alto é ruim e o RL baixo é ruim. Olha, talvez o motor com RL alto ele possa te oferecer doses de força cavalar em baixas rotações, talvez se aplique muito bem a uma determinada situação ou uso.
e por aí vai. E mais, motor com RL alto pode sim girar muito de acordo com o eixo do comando de válvulas. Limitações físicas vão aparecer, talvez de desgaste dos componentes e por aí vai. Mas nunca é tão simples e tão fácil quanto parece. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham curtido, apreciado e desenvolvido novas noções com esse conteúdo aqui, porque a gente está aqui na ProTuning para agregar com informação de qualidade para vocês. Deixem as dúvidas de vocês, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos e amigas que gostam de mecânica e de aprender mais sobre esse mundo dos carros e motores. Também não deixem de visitar o nosso site para conhecer toda a nossa linha de produtos. A gente se encontra em breve, pessoal. Um abração e até já!